A escala SNAP 4 que nós vamos estar conversando hoje é a escala que é destinada aos professores. Então a gente tem uma outra live aqui na página já, aonde foi feita a escala SNAP 4 para os pais. E hoje nós vamos falar da escala SNAP 4 versão professores, tá bem, gente? Então, quem tiver dúvidas, vai escrevendo as dúvidas, pode estar mandando ali, tá? E daí no finalzinho eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Muito bem. Então olha só, gente. Cada característica da escala SNAP 4, né? Para que serve essa escala SNAP 4 versão professores? Quando a gente tem a versão para pais, são características relacionadas ao TDAH. É uma triagem, né? Podemos dizer, um rastreio de características relacionadas ao TDAH. Como eu já falei na live do TDAH, do SNAP 4 versão pais, então dos professores também. E essa escala SNAP 4 é uma escala de domínio público, é uma escala gratuita também, onde nós profissionais da área clínica, também da área escolar, podemos estar utilizando para fazer o rastreio de características relacionadas ao TDAH, tá? Características essas que são descritas no DSM-5 como critério diagnóstico, tá? Então, tanto a versão para pais quanto a versão para professores tem essa base científica relacionada ao DSM-5, certo, gente? Então, cada uma delas vai contribuir, tá? Essas características irão contribuir para o nosso olhar clínico avaliativo. Então, é muito interessante que nós temos a escala para pais e muitas vezes, né, os pais não percebem certas características no filho. Então, a escala para professores, ela se torna extremamente importante, porque é o olhar técnico do professor respondendo essa escala, trazendo para a gente as reais características daquela criança dentro do ambiente escolar. Porque a gente escuta muito, né? Em consultório, quem trabalha em consultório sabe que os pais falam, mas em casa ele não é assim, na escola somente que ele é assim. Então, quando a gente tem essa escala de domínio público, essa escala validada cientificamente, essa escala gratuita, a gente consegue fazer um comparativo bem interessante com as respostas dos pais e a resposta dos professores, Devemos pensar sempre que o especialista ali em entendimento infantil são os professores, não os pais. Então essa escala, ela é extremamente importante que seja utilizada no nosso rastreio, na nossa triagem de características do TDAH, certo, gente? E ela nos traz um benefício, nos traz vários benefícios, mas um dos benefícios muito importantes é que são dados científicos, tá? O DSM-5, ele é um manual das doenças mentais, então ele é um manual onde traz as características diagnósticas. Quando o médico, quando o neurologista vai fechar, ou o psiquiatra vai fechar algum laudo, ele se baseia no DSM-5. Precisa apresentar as características que eu vou estar falando aqui, quais características e qual a quantidade de características que tem que estar presente no desenvolvimento dessa criança. Então ele digamos assim, eu sempre uso muito essa expressão, ele é a bíblia dos terapeutas, de quem trabalha com neurodesenvolvimento. Então ele é a nossa base de critério diagnóstico, tá? Então, o que acontece, gente? Olha só, lá no DSM-5, um dos benefícios que nos traz por estar com características do DSM-5 é a confiabilidade do que nós estamos fazendo. Não eu acho que tem características, não. É a confiabilidade de características que foram estudadas, que foram observadas, que foram caracterizadas realmente para chegarmos a uma hipótese diagnóstica, tá? Então, um dos benefícios de usar a escala SNAP 4 é justamente essa, nos dar base científica do levantamento da hipótese que nós estamos fazendo durante um processo, durante uma avaliação, durante a entrevista, durante a anamnese. Então, ele vai trazer essas características.
tanto de ambiente escolar, que é o SNAP 4 para pais, ambiente familiar, que é o SNAP 4 para pais, quanto ambiente escolar, que é o SNAP 4 versão professores, tá? E também é importante a gente falar aqui que essas escalas de rastreio, elas não têm como objetivo, tá? Se é isso que alguém está esperando, se é isso que alguém está achando, né? Que é para trazer um diagnóstico somente de acordo com essas escalas, não é exatamente isso. A escala SNAP 4, ela vem como um rastreio de características, rastreios de comportamentos. Tá? Ela não é um fim diagnóstico, ela não tem esse objetivo final, tá? Ela tem como objetivo nos triar, nos rastrear em cima das características. Então, os professores vão estar respondendo essa escala de acordo com o que o aluno está apresentando no ambiente escolar, e isso vai nos trazer caminhos a serem seguidos no restante do processo de avaliação. Mas ele já nos traz o caminho científico. Ele não traz o eu acho, que eu já falei e vou repetir. Quem trabalha com neurodesenvolvimento, quem infantil, não pode achar. O achar prejudica, o achar não colabora. Então, nós precisamos ter base científica para continuar um processo de avaliação. Para chegar, talvez, numa conclusão diagnóstica, sim, ou talvez sabermos as características que precisam serem melhoradas. Então, nós temos esses dois posicionamentos quando a gente utiliza de escalas, de rastreios convalidadas cientificamente, tá? Ela não é o fim diagnóstico, ela é a abertura para o início de toda uma avaliação, tá? Então, indícios, tá? São indícios. Existem as outras avaliações métricas, mas ela já nos dá o caminho a ser seguido. Quando nós falamos, né? Quando, por exemplo, vamos colocar aqui a seguinte situação. Os pais responderam a escala SNAP 4 versão pais e deu um resultado. E na versão professores deu um outro resultado. Isso acontece bastante, tá? Nós teremos um documento comprovado cientificamente na hora de sentar novamente para conversar com esses pais, aonde vai estar descrito as características que a escola está colocando, que o filho está apresentando. E qual foi a pontuação daquilo ali. Se aquilo deu indício ou não deu indício. Então, quando nós formos passar essas características, essas informações que a escola trouxe pra gente, quando nós formos passar para os pais, para falarmos para eles que é necessário fazer uma avaliação mais aprofundada, não é porque eu acho que eu vi tal comportamento no teu filho. Não. Lá, de acordo com o DSM-5, que essa escala é baseada, o seu filho apresenta alguns déficits. Mas é uma indicação, a gente precisa ter certeza, e aí sim nós vamos estar falando do restante do processo avaliativo, que daí é avaliar as funções executivas propriamente dita, com o teste de atenção por cancelamento, com o teste de trilhas, com o cubo Corsi e demais avaliações métricas validadas, que vão nos dar o restante do caminho se aquela criança está dentro de algum tipo de transtorno ou não, tá? Então, o SNAP 4, versão professores, ele vem com um olhar técnico escolar, que é o que nós vamos ter naquele momento. Porque naquele primeiro momento da escala SNAP 4, nós vamos ter o que os pais trouxeram e o que a escola trouxe, né? Além de nós pensarmos o seguinte, que se torna muito mais eficaz, tá? Ao invés da professora, né, dos professores escreverem um relatório descritivo sobre as características, que muitas vezes aqui, né, vamos combinar, muita experiência que eu já tenho na área da educação e na área clínica, os professores muitas vezes têm medo de estar colocando certas características por escrito. Então os professores ficam também receosos em estar escrevendo justamente por eles terem aquela base do eu estou achando que é isso.
Por mais que o professor tenha um conhecimento técnico bacana, um conhecimento técnico muito legal, às vezes a metodologia da escola, enfim, são várias coisas que podem acontecer. A coordenação pedagógica fala, não vai escrever isso, não escreva isso pode comprometer a escola, nós estarmos falando esse tipo de coisa. Então, para a gente não correr o risco de, algumas vezes, essa omissão acontecer no relatório descritivo, a escala ela vem para contribuir, assim como com os pais, trazendo a pergunta exata do que a gente precisa saber do comportamento. E a professora ela vai responder uma pergunta exata, não é ela escrever, porque realmente vem esse medo da reação dos pais, né? Então, como será que os pais vão reagir? Os pais vão chegar e falar assim, tá, professora, mas você tá tirando isso da onde? Né? Então, para não ter esse problema, olha como o nosso trabalho se torna mais tranquilo, mais calmo, né? A escola também consegue contribuir melhor, consegue nos trazer melhor as características. Então, só tem benefícios. E são escalas de domínio público. Então, são escalas validadas cientificamente, sim. Estudadas, comprovadas por vários cientistas, por várias pesquisas. Tem muitos artigos científicos que utilizam a escala SNAP 4 para estar comprovando aquela pesquisa que está sendo feita. Então, ela é uma escala que traz benefícios a todos. Traz benefícios aos pais para entenderem as características dos filhos na escola. Traz benefícios para a escola poder expor as características daquele aluno sem sofrer nenhum tipo de repressão por causa disso. Ajuda a criança que vai estar sendo exposta de maneira inteligente, de maneira eficaz para quem está fazendo o processo avaliativo. E para nós, enquanto profissionais da área de avaliação, com certeza colabora muito para que a nossa continuidade de atendimento avaliativo seja melhor e mais eficaz ainda, tá? Então, olha só, gente, o que acontece? Também existe um ponto importantíssimo a ser analisado. E para eu contar esse ponto importantíssimo a ser analisado, eu quero contar primeiro para vocês um acontecimento que já tiveram vários, mas eu vou falar de um específico relacionado a isso, tá? O que acontece? Quando eu estava atendendo um paciente, um dos meus pacientes, a queixa trazida pelos pais era que essa criança apresentava muita dificuldade de desatenção, se distraía muito fácil com qualquer estímulo, né? Então, aquela queixa toda da dificuldade atencional, principalmente, tá? Na escala SNAP 4 dos pais, deu pontuação, sim, de déficit de atenção, tá? E de hiperatividade, então, no que os pais me responderam. Na escala da escola, também deu pontuação, tá? Então, de acordo com a professora, lá no SNAP 4, essa criança também apresentava características do TDAH. Então, me deu o caminho do rastreio. Porque eu tinha os 6 sintomas do déficit de atenção e os 6 sintomas da hiperatividade, tanto na escala dos pais quanto na escala dos professores. Então, ao que tudo estava indicando nesse rastreio, essa criança apresentava sim um TDAH, tá? Pois bem, com esses dados em mãos, fomos para o processo avaliativo propriamente dito relacionado às métricas dos testes que a gente adquire, que são os testes convalidados cientificamente. Então, a gente aplicou o teste de atenção por cancelamento, teste de trilhas, cubo Corse, expande dígitos, Torre de Londres, né? Para avaliar a atenção. Então, lembrando, né? As dificuldades do TDAH e a atenção, flexibilidade cognitiva, memória, estratégia e planejamento. Muito bem. Então, todas as características do SNAP 4 me traziam que essa criança apresentava um TDAH, certo? Tanto versão pais quanto versão professores. Porém, entretanto, todavia, para minha grande surpresa, nos protocolos avaliativos métricos relacionados à função executiva, essa criança teve todas as suas pontuações na média.
ele não apresentava defasagem cognitiva, né, de função executiva, propriamente dito. Mas ele apresentava os sintomas que evidenciavam. Então, olha por que eu falo para vocês que é uma escala de abertura de portas, que é uma escala de rastreio. Porque não necessariamente vai ser o laudo. Ele vai levantar a hipótese, nós vamos aplicar os demais testes relacionados à função executiva, porque o SNAP 4 é um rastreio gratuito de domínio público relacionado a sintomas. Só que na função executiva propriamente dito, a criança não apresentou defasagem. Estava tudo em perfeitas condições. Então, por que eu falo para vocês? Se vocês esperam que o SNAP 4 vai ser o suficiente, só ele, para fechar uma avaliação, não. Ele é para rastrear e abrir portas. Fernanda, mas aí o que eu faço se no SNAP 4 deu a pontuação? Tá? Mas nas atividades métricas, nos testes métricos, não deu. Eu vou usar a SNAP 4 de forma qualitativa, então, para eu poder fazer as adaptações necessárias àqueles sintomas que estão aparecendo. Porque eu sei que o meu paciente está com as funções executivas em perfeito estado. Então, algo pode estar acontecendo, pode ser emocional, Então, daí o que eu, enquanto neuropsicopedagoga, faço numa situação dessa? Encaminho para a área da psicologia, para a psicologia estar investigando o que pode estar acontecendo, tá? Então, olha só, encaminho também para ver a questão, pode ser uma ansiedade aumentada, não propriamente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, dentro da escala SNAP 4, por mais que o restante das avaliações métricas não tragam que essa criança fecha realmente critérios diagnósticos, eu tenho as características de forma qualitativa para ser trabalhado em terapia, para ser utilizado enquanto encaminhamento para demais áreas importantes e principalmente para descarte também de um possível transtorno, porque eu posso provar dentro das funções executivas que essa criança não apresenta déficit. Tem algo desajustado, mas não é um transtorno. Então, olha só, gente, como é importante a escala SNAP 4. Ela é importante não somente para diagnóstico. Ela é importante para a gente conseguir observar quais características precisam ser trabalhadas. E se não fecha, de acordo com as funções executivas, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu descarto essa possibilidade, eu percebo que existe algo a mais que precisa ser investigado e possivelmente por alguma outra especialidade. Essa criança não vai ter um erro diagnóstico, que a gente vê que acontece muito. E por que acontece muito? Porque lá no neurologista, no psiquiatra, quando vai direto ao neurologista, direto ao psiquiatra, vão ser os sintomas do DSM-5. Os sintomas do DSM-5 é a escala SNAP 4. Se eu fosse me basear somente na escala SNAP 4, essa criança teria um laudo errôneo e muitas vezes podendo até entrar com uma medicação. Então, a escala SNAP 4, ela vem para nos trazer as características para então nós comprovarmos ou não que aquilo está acontecendo aqui na criança enquanto função executiva para dar os próximos passos. Os professores, eles vão colocar nessa escala SNAP 4 as características do seu aluno em sala de aula e mesmo que não feche um diagnóstico, a gente vai poder chegar para a professora na sala de aula, na escola e dar dicas de como ela pode estar trabalhando com aquelas características em específico que ela colocou ali na escala, aonde ela está percebendo dificuldade no aluno. A professora também vai sair daquele ponto de dúvida. Essa criança tem TDAH.
Com certeza essa criança tem TDAH. Meu Deus do céu, essa criança tem TDAH e agora? Aonde fica preso aquilo? Tem que levar no médico, eu preciso de um laudo. Quem aí já escutou essa história? Coloca aí pra mim. Quem aí já escutou? A gente precisa de um laudo. A gente precisa de um laudo, né? A gente precisa de um laudo, é uma coisa impressionante. Então a gente vai poder chegar e falar, olha, meu bem, não tem laudo, mas existem tais características que precisam ser trabalhadas. E eu estou aqui para te trazer soluções baseado no que eu vi das escalas SNAP 4. Tá? Olha aí, um monte de gente ouviu, porque é exatamente isso. Eu só adapto se tiver laudo, né? Isso não é real, tá, gente? Abrindo um parênteses aqui do nosso tema, isso não é real. Isso é muito errado. Um laudo médico, ele serve para a questão de direitos dessas crianças, sim, alguns benefícios de governo e assim por diante. A escola, ela é obrigada a fazer adaptação, essa criança tendo um laudo ou não, essa criança tendo uma dificuldade, seja ela permanente ou transitória, tá? Mas eu vou fazer uma live sobre isso ainda, eu vou vir aqui conversar com vocês mais a respeito disso, Mas então, gente, voltando ao SNAP 4, a escala SNAP 4, pontos positivos, vamos lá. Domínio público, gratuita, validada cientificamente, baseada no DSM-5, versão para pais, versão para professores, levantamento de dados quantitativo e qualitativo. Então, além da abertura para a gente poder conversar com esses pais e indicar o restante das avaliações para comprovação ou não, como o caso que eu falei para vocês, de apresentar características e depois nas funções executivas isso não acontecer, tá? Não é muito comum que isso aconteça, mas acontece sim em ambiente clínico. Então, a gente vai poder dar os próximos encaminhamentos para o que essa criança vai precisar a partir dali, tá? Então, olha só, a gente também, tem muito a questão de pensar assim, ai, Fernanda, mas assim, lá na clínica eu já inicio direto com a escala SNAP 4, quando chega na clínica. Na clínica eu indico que não, dentro do método NeuroPP Avalia, a gente inicia com uma entrevista, porque a gente precisa entender o contexto. Mas a SNAP 4 é uma das primeiras escalas que a gente aplica para dar os encaminhamentos para as demais informações. Então, quem tem aquele medo, ai, eu não vou começar o atendimento clínico porque eu não tenho protocolos, porque eu não tenho os testes, porque como que eu vou começar assim? Como que eu vou... eu não tenho segurança, eu tenho medo, eu vou acabar falando, vai que eu erro, Nós temos muito essa questão do eu erro, do medo, e tá certo. A gente tem que... Voltou. Deu uma caidinha da internet aqui. Então, olha só, gente, a gente precisa ter dados. A gente precisa ter confiabilidade mesmo na hora de iniciar os nossos atendimentos clínicos. Para nossa segurança também, para a gente estar bem, estar posicionada em falar algo que é científico. A ciência, quem trabalha com ciência, sabe que precisa seguir, sim, uma metodologia, precisa sim ter uma base. Então a gente precisa estar ligado a isso. Então inicia na clínica, comece pelas escalas gratuitas, pelas escalas de rastreio gratuitas, e a partir dali vai fazendo a sua autoridade. Só não comecem na clínica se for para começar com um eu acho. Outra coisa importante, não tem como iniciar atendimento na clínica diretamente para intervenção, gente. Se não tem como comprar ainda todos os protocolos avaliativos, calma. Você vai conseguir comprar os protocolos avaliativos. Você vai.
Mas então inicie com as escalas de rastreio. É domínio público. É gratuita, é validada cientificamente e te traz o caminho para onde você tem que seguir. Então vai te trazer o que você tem que fazer, como abordar. E ainda, como é duas versões, uma para pais e outra para professores, vocês vão conseguir ver o que está acontecendo de características dessa criança, tanto em casa quanto na escola. E além de fazer uma análise qualitativa de por que em casa tem esse comportamento e na escola não tem, e vice-versa. O que está causando esse comportamento? Por que essa criança está apresentando esse comportamento em apenas um ambiente? Então a gente consegue ter o caminho para demais investigações, tornando a nossa avaliação eficaz, garantida. Não é escrever, ela não para sentada na cadeira. É ter a linguagem técnica para falar sobre isso com base em um estudo que diz que se a criança não para quieta na cadeira enquanto está fazendo atividade escolar ou durante as refeições, indica que há possibilidade dessa criança estar dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Indica. Traz confiabilidade. Tá? Então, ali a Fer falou, né? Fer, o que acontece? O Drive, que eu mandei para bastante pessoas que vieram falar comigo, tem essas escalas lá. Quem não recebeu esse Drive ainda, quem ainda não me pediu esse Drive, é um Drive onde tem bastante material, tem anamnese, tem a entrevista, tem as escalas gratuitas, a SNAP 4, a Conners, que a gente vai estar falando também, a escala CARS e demais escalas que estão nesse Drive. Então, quem não tem ainda, é só me chamar no direct, que eu mando o Drive com o maior prazer do mundo, porque eu quero levar ciência e inclusão para cada um de vocês que estão aqui me assistindo. Eu quero que a gente comece a trabalhar todos de uma maneira científica, trazendo benefícios para as crianças. Chega de achar que está ajudando essas crianças no seu desenvolvimento. Chega de pensar que está certo. É ter certeza, é ter ponto de partida. Aonde eu estou, para onde eu vou, o que eu tenho que melhorar, o que essa criança está apresentando de dificuldade. E eu tenho que fazer isso de maneira clara, de maneira científica. E a escala é gratuita, é de domínio público. Eu não vejo nada que venha dizer que não vai ser eficaz. E a porta de entrada, quando vocês aplicam a escala SNAP 4 e indica essa pontuação, vocês vão vender a avaliação completa de vocês. Então vocês vão receber para isso e vocês vão ter dinheiro para comprar sim os demais testes que são necessários. E assim nós vamos fazendo o nosso arcabouço de testes. Só que não adianta, vamos se colocar no lugar dos pais, galera. Leigos, não entendem sobre essas características. Vamos pegar um filho único, nunca conviveu muito tempo com outra criança, não tem contato com outras crianças e aquilo ali para ele tá tudo bem, né? A gente tem que pensar nessa questão. Então, a escala vem para comprovar. Se alguém chega para nós e fala assim: ai, eu acho que você tá muito sem cor, eu acho que você tá com anemia, começa a melhorar a tua alimentação. Que olha, tá parecendo que você está com anemia. É uma coisa. A gente chegar com exame, com teste, aonde diz: sim, está comprovado que você tem anemia, precisamos fazer mais testes para ter certeza, é outra coisa. É completamente diferente de falar: parece que você está com anemia e sim, os resultados do teste deram que você está com anemia. É exatamente a mesma coisa. Parece que o seu filho tem características de TDAH. Vamos fazer a avaliação. Olha, de acordo com a SNAP 4, que foi respondida por vocês, de acordo com a SNAP 4, que foi respondida pela escola,
há indícios de pontuação, porque o seu filho apresentou 6 características das 9, o que indica no manual, né, que a gente utiliza, que é convalidado cientificamente, que há a possibilidade de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que para a gente comprovar, a gente precisa realizar demais testes de funções executivas. Olha a diferença na hora que a gente passa essa informação. É muito diferente quando a gente passa a informação desta maneira do que quando a gente chega e fala, eu acho que pode ser que esteja acontecendo. Para a escola também, os professores vão responder essa escala, os pais vão responder essa escala, nós vamos chegar na escola e poder falar, olha, prof, né, eu vi que você colocou aqui que essa criança ela fala em excesso. Então a gente pode estar fazendo algum tipo de adaptação e colocando essa criança de forma mais ativa. Nós sabemos qual é a característica, a gente não fica preso somente ao que o professor escreveu no relatório, que muitas vezes ele nem pode escrever exatamente o que precisa nesse relatório. O que vai atrasar o nosso trabalho, o que vai atrasar o desenvolvimento dessa criança. E o que essas crianças que têm transtornos não podem perder é tempo. Tempo é precioso para crianças com atraso no neurodesenvolvimento. Então a gente precisa ser muito eficaz. E a escala traz essa confiabilidade. Tinha caído de novo. Traz essa confiabilidade. Essa é a escala SNAP 4. Tá? Então a SNAP 4 tem versão para pais, tem versão para professores. Tá? Lembrando, gente, confiabilidade, autoridade. É isso que traz. É importante também falar aqui que a SNAP 4 a gente precisa, tanto versão para pais quanto para professores, entender cada item que está lá. Porque muitas vezes nós temos duas formas de fazer a SNAP 4 com os professores. Nós podemos enviar aos professores e eles vão estar respondendo, ou a gente pode ir até a escola, sentar com o professor e fazer os questionamentos, e ir trocando ideias. Eu, Fernanda, particularmente acho que é extremamente importante nós irmos até a escola, sentarmos com a professora e fazermos fazermos as perguntas, tá? Só que para isso, eu preciso saber o que são essas perguntas, eu preciso interpretar essas perguntas, eu preciso ter exemplo dessas perguntas. Eu preciso estar aplicando de maneira eficaz também. E isso eu vou estar ensinando todinho passo a passo no evento Método NeuroPP Avalia, que vai acontecer dia 10, 12 e 14 de outubro. Então, quem não se inscreveu, lá na bio tem o link, se inscreva. E eu vou estar explicando item por item, como abordar, como perguntar. Só que enquanto isso, eu quero que vocês peguem o drive que eu tenho disponível, vão lendo, vão estudando sobre isso, para no dia da aula vocês estarem com esse material em mãos e poder acompanhar, poder escutar, assistir a aula e ter o material em mãos para que vocês possam não ficar perdidos. Chega de ficar perdido, gente. Chega de um monte de material que a gente recebe e a gente não sabe aplicar. A gente precisa saber utilizar. Não adianta ter um drive com 5.000 coisas e eu não saber utilizar. Então eu vou estar ensinando como que você vai aplicar, como que você vai interpretar, como você vai pontuar, como você vai abordar com os pais essas características, como você vai abordar com a escola, como você vai abordar com os professores. Item por item. Então quem não se inscreveu ainda, não perde. Tá lá, gratuito, gente, pra gente usar. Vamos levar a ciência para os ambientes onde a gente trabalha. Vamos ajudar essas crianças de maneira real na sua inclusão, de acordo com a característica de cada um, visto pelos pais, visto pela escola, que são os dois ambientes onde essa criança mais convive. Chega de eu acho. Achismo. Se você trabalha com achismo, você precisa mudar isso. E eu tô aqui para te ajudar, tá?
Quem não tem o Drive ainda com todo esse material, me chama no direct, que eu vou mandar o material para todo mundo ter acesso. Conhecimento é para ser compartilhado. A gente precisa compartilhar conhecimento, levar para as escolas a ciência, fazer todo mundo conhecer a parte científica do atendimento especializado, tá? Para ter o Drive é só mandar mensagem no direct, sim, que daí eu já vou tá enviando para quem ainda não tem, para ir estudando esse material. Eu quero que vocês peçam que eu vou mandar para todo mundo, sim, que eu quero todo mundo trabalhando a inclusão de forma científica, real, verdadeira e sem medo de iniciar os atendimentos na clínica, sem medo de falar para o pai e para a mãe que precisa avaliar o TDAH, tá? Sem medo disso, tendo confiabilidade, tendo autoridade, falando: eu trabalho com materiais científicos, de cunho científico, eu não acho nada. É prazeroso demais quando a gente vai entregar um parecer e tem dados científicos, aonde os pais, a escola olham para nós e falam: cara, agora a gente sabe o que fazer com o meu filho, agora a gente sabe o que fazer com o meu aluno. Então a escala SNAP 4 é uma porta de abertura. Existem outras, né? Dentro do TDAH nós temos a Corners. Esse conteúdo que eu trouxe hoje para vocês é pra gente começar a pensar, é pra gente começar a colocar em prática, é pra gente começar a mudar a nossa prática neuropsicopedagógica, a nossa prática psicológica, a nossa prática fonoaudiológica, a nossa prática enquanto terapeutas de crianças atípicas, para revolucionar de verdade os resultados na vida deles. Às vezes a gente fica lá 1 ano fazendo a intervenção e a gente não consegue saber exatamente o que melhorou, o que não melhorou. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô desenvolvendo bem? Será que a gente não sabe? Porque a gente não teve base científica. A gente precisa da base científica. Nós precisamos ter essa base, certo? Vamos ver aqui as perguntinhas que tem. Deixa eu subir aqui, que tem bastante coisa escrita aqui. Vamos lá. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Às vezes não falamos, temos medo da reação dos pais, né? Que a gente estava falando realmente. Só que quando a gente tem um dado científico, a gente não tem medo da reação dos pais. A gente, claro, a gente vai falar, né? Só que a gente tem como comprovar que aquilo que a gente está falando está sendo real, científico, verdadeiro e que tem o que fazer e que tem como melhorar, né? Vamos ver. Muitas vezes eu falei que todo mundo já ouviu que precisa de laudo, né? Mas a gente vai falar sobre isso também. Eu costumo dizer que isso é igual a dar colete salva-vidas, só depois que a criança morreu afogada. Exatamente. A questão do laudo é esperar, e daí, de repente, já tá tudo complicado na vida dessa criança, dessa família, de todo mundo. Aí vem com a questão do laudo. Então, isso é muito complicado. Eu vou disponibilizar sim, eu gostaria de receber esse drive. Me chama no direct que eu vou mandar. Necessito muito. A escola em que trabalho tem alunos de inclusão, eu estou tentando. Então, vamos fazer inclusão de verdade. Vamos organizar essas crianças nas competências e habilidades que elas têm, desenvolvendo as inabilidades. Mas não com o eu acho. E sim com o eu tenho certeza. O está comprovado. Sabe aquela coisa que me veio agora uma ideia aqui, né, na cabeça que eu tava pensando? Sabe aquela coisa quando a gente assina um documento, automaticamente o nosso cérebro, ele já se compromete de uma forma diferente. É intrínseco isso, é o nosso funcionamento. Ele se compromete. Quando os pais respondem uma escala e a gente dá um resultado, eles estão comprometidos, eles responderam. Eles entenderam. Quando a professora na escala SNAP 4, versão professores, responde, eles se convenceram.
Eles entenderam. Nós viramos chaves. Nós mostramos para eles que aquela característica que está sendo apresentada ali não está dentro do que é esperado enquanto comportamento. Então a gente mostra de uma forma científica. As pessoas não vão conseguir chegar para nós e falar: isso aqui tá errado. Porque nós sabemos exatamente o que é e o que nós estamos falando. Boa noite, já li todos, já leu todos os documentos, Rose, que legal, ficou muito feliz. Amei o material, que bom. Eu gostaria de receber o drive, Rosane, é só me pedir, tá bom? Lá no direct que eu vou mandar. Por favor, você indica protocolos avaliativos? Sim. No método NeuroPP Avalia, temos vários protocolos avaliativos. Então, o teste de atenção por cancelamento, trilhas, SRS-2, né? Tá aqui do meu lado, TDE-2, Proteia. Então, são testes todos validados cientificamente, métricos, tanto para avaliarmos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e os transtornos específicos de aprendizagem, tá? Dislexia, descalculia e a disgrafia, tá? Então, sim, todos os testes, todo o parecer avaliativo do método NeuroPP Avalia, ele é todo científico, ele é todo com base em estudos, testes que são, sim, alguns de domínio público gratuito, outros que nós temos que adquirir comprando, porque, né, tem toda, sim, uma validação científica. Então, o meu parecer, né, o parecer do método não tem nada de eu acho, tem tudo de eu tenho certeza e posso te provar, tá? Quero aprender a usar as escalas e lidar com alunos TDAH. Então, já se inscreveu lá no evento? Então, se não se inscreveu, se inscreve, porque eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a você melhorar essa prática aí na sua vida, tá? Você é puro entusiasmo e força para confiarmos na nossa capacidade. Obrigada, Fer. Imagina, Deise, querida. Que bom, fico muito feliz com o seu elogio, tá? Vamos lá, vamos mudar sim, vamos confiar na nossa capacidade. Nós temos capacidade. Nós lidamos com o desenvolvimento infantil. Nós entendemos de criança. A gente só precisa colocar tudo dentro de uma caixa científica. A gente só precisa utilizar todo esse arcabouço teórico que nós temos e conseguir comprovar aquilo que nós estamos vendo. O conhecimento a gente tem, a gente precisa comprovar ele. E muitas vezes acontece, como eu falei, de não ser aquilo. Então isso significa que a gente fez muito bem o nosso trabalho. Porque nós não deixamos uma criança ter um laudo errado, tá? Por exemplo, alunos com TDAH devem sentar na frente ou no fundo da sala? Rosane, depende. Eu acho que não existe uma receita mágica para TDAH. Assim como não existe uma receita mágica para autismo. Por isso que é importante aplicar as escalas. Porque pode ser que esse TDAH seja melhor sentar no fundo. Porque ele não pode ter ninguém atrás dele. Que as pessoas atrás dele vão distraí-lo. E pode ser que o TDAH precise sentar na frente. Pode ser que ele precise sentar perto da janela. Pode ser que ele precise sentar perto da porta. Então, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo para todos os TDAHs. Um é diferente do outro. Cada um tem a sua especificidade. Que tipo de TDAH que é? Para começo de conversa. É um TDAH do tipo desatento? É um TDAH do tipo hiperativo? É um TDAH do tipo combinado? Como que é a atenção dessa criança? Como que é a atenção seletiva? Como que é a atenção alternada? Como que é a atenção dividida? Como que é a flexibilidade cognitiva? Então, é por isso que eu preciso testar antes de adaptar. Eu não tenho como pedir adaptação sem saber exatamente, porque não é receita de bolo. Que bom se fosse receita de bolo. Pensa, gente. Que ia ser muito fácil, muito tranquilo, a gente ia pegar lá, é TDAH, faz desse jeito e ia dar certo para todo mundo. Não é. Dentro dos transtornos também tem as suas diferenças. Por isso que é importante aplicar as escalas de domínio público.
Lá na SNAP 4 vai ter perguntas específicas sobre aquele comportamento. Aí sim eu vou ter um dado para conseguir fazer uma adaptação. Antes disso eu acho que eu estou fazendo adaptação. Antes disso eu olhei lá no Google, adaptação para TDAH. Aí aparece sentar na frente, ter um código com o professor para voltar a atenção. Dá certo? Claro que dá certo. Para casos específicos, eu vou pegar isso e vou ver se esse meu paciente com TDAH precisa desse tipo de adaptação ou de outro. Então, as adaptações e a intervenção só é possível a partir da avaliação. Senão a gente vai estar perdendo tempo e a criança vai estar perdendo tempo, tá? Quero muito aprender e usar os métodos. Então, bora lá, vamos sim fazer. Vamos fazer os profissionais terapeutas de crianças atípicas tomarem o seu lugar e saber o que estão fazendo enquanto adaptação. Dar resultado. Inclusão, como acontece em muitos lugares, do jeito que acontece, não é inclusão. Vocês me desculpem, né? Vou até abrir meu coração aqui agora. Eu vejo cada tipo de inclusão que não é inclusão. É cumprir a lei, na verdade. Mas não é inclusão. E não coloco a culpa nos professores e nas escolas, não. Completamente. Eu coloco a culpa em todo mundo que está em volta dessa criança. Que não fez uma testagem adequada. Que não sabe exatamente o que precisa intervir. Você, enquanto profissional terapeuta, já parou para analisar se você realmente levou para a escola sugestões de inclusão nessa criança, de adaptação reais, verdadeiras, de acordo com a característica do seu paciente? Ou pegou abrangeu várias características do Google lá e levou para a escola? E a escola tentou fazer tentou fazer duas adaptações que a gente foi lá e orientou e não deu certo. Aí a escola parou de fazer. Então, a culpa da não adaptação e da falta de inclusão é um conjunto de situações. É a profissional terapêutica que não entendeu direito aquela criança e não sabe muito bem como fazer a adaptação. É a escola que está perdida também porque ninguém orienta a escola como fazer essa adaptação. É a escola que dentro da escola também não tem profissional que busca entender as características individuais das crianças atípicas. Então, a inclusão mal feita é o resultado de um mau trabalho de todos. Gente, eu já fiz desse jeito. Vocês acham que eu comecei a minha atuação clínica fazendo tudo assim já bem científico? E eu errei em um parecer uma vez, porque eu achei. E eu me decepcionei tanto comigo mesma, que eu falei, não, isso nunca mais vai acontecer. Passou completamente despercebido por mim o transtorno do espectro autista em uma menina. Porque o autismo em meninas, ele se apresenta com características diferentes dos meninos. Isso lá em 2015. Eu fiz errado, porque eu não apliquei as escalas que eu deveria ter aplicado de rastreio. E elas são de domínio público, elas são gratuitas. Então eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu já cometi. Por isso que eu tô aqui para te ensinar. Por isso que eu venho aqui trazer para vocês os conteúdos. Porque eu não quero que esse tipo de coisa aconteça. A gente não pode prejudicar crianças. Então se a gente achar, a gente prejudica. Tá? Então as escalas estão aí pra gente utilizar. E de forma científica. Depois que comecei a te seguir, estou mais confiante. Ô, Mara, que bom! Ah, fico muito feliz. É isso que eu quero. Confiança no trabalho. Mudar vidas, gente. Mudar vidas. Entendi. Vai depender do tipo, né? Exato, Rosane. Vai depender do tipo do TDAH. Das características individuais mesmo das funções executivas daquele TDAH. Tá? Fê, sinceramente, me perdoe. Tem termos que você está usando que desconheço. Oh, meu bem, então vai escrevendo que eu vou
vou buscando os sinônimos para estar te explicando, tá? Me perdoa, mas pode perguntar, tá? Que daí eu vou te respondendo, tá? Aí, muito bem. Então, gente, foram essas as perguntinhas que eu tinha aqui. Eu trouxe esse conteúdo para vocês da escala Snap 4.